Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Vasco também e do São Paulo, galera. E no Vasco, né, já deu aí muita polêmica com o técnico Maurício Barbieri, né, que teve que mudar a palavra dele ali, o que ele disse na entrevista coletiva. Vamos acompanhar aqui no ESPN Futebol Clube tudo sobre o Vasco e também sobre o São Paulo. Lembrando, as duas equipes jogam no sábado, 18h30, no estádio do Morumbi, galera. Vamos acompanhar aqui mais um vídeo do nosso canal. Vou deixar o link na descrição também. Cresce os direitos autorais ESPN do grupo Disney. Um jogo em que o São Paulo chega extremamente pressionado, não só pelos últimos resultados, mas também pelas declarações recentes do Barbieri, que incomodaram bastante a torcida. Vamos começar esse assunto ouvindo o pedido de desculpas do treinador do Vasco, porque ele dá a entender que o Vasco precisa ainda de tempo para retornar à grandeza que tinha na entrevista pós-jogo com o Santos e foi obrigado a retificar o que disse essa semana. Vamos ver. Na condição de ser humano que sou e responsável por aquilo que faço, vi pedir desculpas por ter escolhido mal as palavras, por ter escolhido mal a maneira de usá-las, enfim, de ter me expressado equivocadamente e ter gerado um dissabor, um desconforto no torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Então eu quero aqui me desculpar pela maneira como eu me expressei. Eu acho que a história do Vasco demonstra que o Vasco é muito mais do que apenas um clube. E o Vasco vai voltar a trilhar o caminho das vitórias como trilhou anteriormente e como se fez como instituição gigantesca que é. Isso que eu queria deixar registrado. E é isso, meu sentimento de desculpa ao torcedor. Obrigado. Tá aí, Pascoal, ele não falou nenhum absurdo, mas ele escolheu mal realmente as palavras que ele usou. Pediu desculpas, 5 jogos sem vencer. Agora ele precisa da vitória contra o São Paulo para aceitarem as desculpas, Eu né? acho, primeiro, parabéns para ele, porque pedir desculpa, realmente, a gente tem que elogiar. Sim. O pedido de desculpas dele. Ele reconheceu o erro, é bonito reconhecer o erro, e ele reconheceu, né? Só que a metáfora que ele usou foi uma metáfora muito pesada. Me lembro aqui que no dia da declaração dele, eu mesmo disse aqui, ele escolheu mal as palavras. Sim. Ele falou coisa que veio na boca dele e ele não conseguiu segurar, entendeu? Às vezes você tem uma análise interna do que acontece com o time, você tem uma análise interna dos acontecimentos do time, dos resultados, do procedimento, da entrega e tal, e você não pode escancarar isso para o lado de fora. Acaba dando no que deu. Agora, ele criou 2 obrigações. Primeiro, precisa se manter no cargo. Segundo, para se manter no cargo, ele precisa ganhar do São Paulo fora de casa. O jogo é no Morumbi. Sim. Então, o São Paulo voltando a viver um momento de estabilidade. Não estou falando que o São Paulo está jogando bem, não, hein? Só estou falando que o São Paulo está vivendo um momento de estabilidade. Os resultados estão dizendo isso. O Dorival consegue colocar no São Paulo um time que não perdeu. Ele está, ao contrário do Luxemburgo, invicto. Né? Nos 7 jogos, se não me falha a memória, são 4-4. São 7 jogos, não são 8? Então, são 8 e 9 vitórias consecutivas, porque o Rogério Ceni havia deixado o time com uma vitória. Com uma vitória. Então, o time do São Paulo está com um perfil legal. O São Paulo ganhou o último jogo do Sport, Copa do Brasil e tal. Ganhou, tinha o controle do jogo, mas não tinha poder de finalização, como sempre acontece com o São Paulo. Quando foi expulso o Fabinho, abriu um clarão no meio-campo, o Luciano entrou, o Marcos Paulo entrou e eles fizeram a bagunça. Né? Cada um fez um gol, um deu passe, o outro fez gol e tal, e o outro foi lá e fez o gol. Então, não foi um jogo brilhante do São Paulo. Ponto. Mas o São Paulo está conquistando resultados. E isso é o que está valendo para a torcida, o apoio do torcedor. Com certeza, mais de 60 mil torcedores do São Paulo de novo no Morumbi para ver esse jogo. É mais pressão para o Vasco da Gama. Ao contrário, o Vasco joga bem um tempo do jogo, como jogou um tempo contra o Atlético Mineiro. Depois segurou 1-0 contra o Atlético, mas tomou uma pressão no segundo tempo que foi uma coisa de maluco. Mesmo contra o Palmeiras.
abre um placar legal contra o Palmeiras, toma um empate e o Palmeiras perdeu muitas possibilidades de vencer aquela partida. Então tem o goleiro do Vasco da Gama tem salvado o time. O Léo tem salvado o time muitas vezes. Então eu acho que o Vasco tem muito a evoluir. Acho que vai precisar de... Acredito que o Vasco precisa se reforçar nessa próxima janela, melhorar o seu time, mas não é terra arrasada, não. Dá para fazer alguma coisa. O goleiro do São Paulo também tem salvado o São Paulo constantemente. Né? É bom que o Rafael tem salvado o time do São Paulo muitas vezes. Salvou também nesse jogo contra o Sport, porque ele é muito bom goleiro e agora está realmente aparecendo e cada vez mais aparecendo, salvando o time do São Paulo. Acho um grande jogo entre os dois, Sim. Grande jogo, e vejo o São Paulo num instante melhor. Aí é o lance da expulsão. Aí eu vejo o São Paulo num instante melhor do que o adversário, melhor do que o Vasco. Eu não tenho dúvida que o São Paulo é favorito para esse jogo. Fiquem à vontade para discordar, se for o caso. Eu só acho que tem um ponto que talvez beneficie o Vasco nesse momento. O Vasco teve uma semana livre de treino, o Dorival só teve um dia para reorganizar a equipe que vai precisar ser modificada, porque o Arboleda está sentindo carga, ele vai precisar ser poupado para essa partida, então você mexe ali em um dos pilares dessa defesa sólida que o Dorival conseguiu construir, né? A gente vem elogiando muito Beraldo e Arboleda. Então, assim, não ter o Arboleda e ter pouco tempo para pensar numa solução, Mauro, e aí o Djalma pode ir na sequência, mas pode beneficiar o Vasco nesse momento. Não que faça o Vasco favorito. Sim, principalmente que o Arboleda marcaria o jogo aéreo em cima do Pedro Raul, né, que também é bom de cabeça, e o Arboleda é excelente nesse jogo aéreo. Você abriu dizendo, pois é, o Vasco, o São Paulo é favorito. Então eu imagino que a diretoria, a SAF, enfim, as pessoas que estão mandando no futebol do Vasco, devem ter uma sensação de que não podem demitir o Barbieri se ele não ganhar do São Paulo. Ele não pode vir para cá com a faca no pescoço. Você tem que ganhar do São Paulo. Peraí, gente, me dá uma coisinha mais fácil para me dar. Essa história de treinar a semana toda, ele já vem com esse benefício há algum tempo, desde que ele saiu das outras competições. Ele já tem tido isso de vantagem. Teve, inclusive, essa mesma semana para treinar contra o Santos, jogando em casa e não ganhou. As notícias são de que ele vai repetir o time. Não sei, muita gente queria que ele tivesse colocado o Alex Teixeira desde o começo, como titular e tal. Ele entra no segundo tempo, tem 2 chances o Alex. Não é que vai salvar o time, vai fazer a armação. O time está sem criatividade. Não é exatamente o Alex que vai ser aquele armador e tal, mas ele entrou, teve 2 chances de fazer gol e tal. É um jogador importante. Contra o Palmeiras ele jogou demais. Então, parece que ele vai repetir o time, então o Alex Teixeira continuaria no banco. Aí não funciona contra um time que é favorito contra ele, por estar em casa e vir nessa sequência sem perder, aí vão dizer, mas também ele fica insistindo em tirar. Mas independentemente de colocar o Alex, eu parto desse princípio que você começou a questionar. O São Paulo já é. Puxa, tem que olhar, o trabalho dele é ruim, do Barbieri, agora que estava perdendo, porque no começo tá todo mundo encantado. Puxa, tal, ele com o apoio do Abel que está lá e tal, não vai dar certo. Aí vou trocar ele agora, há um mês de conseguir reforços, que fala-se em compras aí para julho e tal, para quando abrir a janela. A SAF pensa nisso. Vou trocar agora. Por quem? Para quê? E porque não ganhou deste adversário em que você não era favorito. Se ganhar, maravilhoso e tal. Ótimo, parabéns, Barbieri, ok. Perdeu, vai embora. Eu não acho que é a hora para isso, não. Eu acho que se melhora o time com a permanência dele. A mesma coisa que eu falei sobre o Luxemburgo. Não adianta vir um outro segunda-feira que vai mudar e vai jogar lá na Argentina, com 2 dias de treino e já vai tomar outro pau. Então deixa ele. O Mano estava ruim, deixaram, porque tem um Grenal. Tem que deixar o cara que está ali, vivendo aquilo. O Barbieri está lá meses com essa turma. Então, assim, não concordo que ele venha com essa pressão para esse jogo. E aí, Djalminha, vai depender de como for o jogo? Eu concordo com o Mauro, a gente toma decisões muito precipitadas no futebol brasileiro, né, em relação a trabalho de treinador. E o Barbieri, apesar da declaração, ele não tem uma grande rejeição em massa da torcida. Tem questionamentos, assim. O que você pensa? Dani, o futebol, ele é maravilhoso justamente por isso. Porque, assim, esse questionamento do Barbieri...
em cair ou não cair, eu acho que ele está sendo muito mais citado pela declaração do Barbieri do que pelo trabalho que ele Também vem acho. fazendo. Ou seja, a declaração dele, que na minha opinião, ele só falou a verdade. Mas tem verdades que você, às vezes, não deve falar, não precisa de falar. É a mesma coisa, você assume uma equipe, você sabe que teu time não é uma equipe boa, teu time é ruim, você vai chegar e falar, meu time é ruim na imprensa, meu time é ruim, com esse time não, vai ser muito difícil conseguir alguma coisa. Ele sabe disso. Não estou falando do caso do Barbieri, né? Que a declaração dele foi simplesmente que o Vasco tem que realmente se readaptar à primeira divisão, é um clube que estava na segunda há vários anos. Enfim, ele colocou uma situação verdadeira, mas que magoou o torcedor. Mas o seu trabalho, em compensação, é um trabalho bom. Por que eu digo que é um trabalho bom? Você vê como é que é o futebol. O Vasco estreia no campeonato, tomou um sufoco do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro mandou o jogo inteiro, foi lá e conseguiu a vitória. Enfrentou o Palmeiras, que é considerada a melhor equipe, fez 2-0, conseguiu ali segurar o empate. Exato. Aí faz 2 jogos dentro de casa, no qual ele domina o jogo, joga melhor e não consegue a vitória. Os jogos contra o Bahia e contra o Santos. Então, assim, o trabalho não é ruim. Eu acho até que, de repente, esse jogo do São Paulo, para o Vasco, seja benéfico. O momento do Vasco não está bom, do São Paulo é maravilhoso, mas o São Paulo vai tomar iniciativa. E essa equipe do Vasco, ela está tendo muita dificuldade em tomar iniciativa de jogo, em controlar o jogo quando joga na sua casa. De repente, fora de casa, o São Paulo vai tomar iniciativa, vai buscar o gol, essa equipe consegue, num ponto forte que o Vasco tem, que são jogadores de velocidade na frente, tem esses jogadores, e explorando um contra-ataque possível sair com uma vitória de São Paulo, porque a grande dificuldade do Vasco está sendo em propor o jogo. Agora, o trabalho do Barbieri não é ruim, é um bom trabalho e a gente tem que saber quais peças que ele tem. O Vasco não é esse timaço todo. A gente falou desde o Campeonato Carioca. O Vasco precisa de contratações. Aí começa o campeonato, teoricamente, se enganando, né, com uma vitória contra o Atlético Mineiro, uma equipe poderosa, depois empata contra o Palmeiras. Parece que está tudo bem, mas não é. O Vasco precisa de contratações, mas, na minha opinião, tem que dar tempo ao Barbieri. Perfeito. Galera, isso aí, tem que dar tempo ao tempo e o Barbieri tem que deixar de falar menos e trabalhar mais. Esse é o grande problema do Barbieri nesse momento, porque ele está se espelhando muito no Abel Ferreira. O cara que reclama com o árbitro o tempo todo na beira do campo, todo jogo leva cartão amarelo. Isso daí, na minha opinião, não é legal, entendeu? Porque o Barbieri ainda não tá nesse nível, não tá no patamar do Abel Ferreira, tá muito distante, anos-luz aí de distância, entendeu? Então ele tem que trabalhar, falar menos, trabalhar mais. Ele tá tendo muito tempo para trabalhar. É claro, a equipe do Vasco é limitada, sim, é limitada. Então ele tem que trabalhar o dobro para poder tentar acertar essa equipe. Tem muitas equipes que é limitada e consegue ser competitiva, né? O Vasco merecia a vitória, então, mas não venceu. Então ele tem que pensar em vencer, só isso. Esquece esse negócio de polêmica, porque não adianta, a polêmica não vai fazer ele ganhar os 3 pontos, porque o que o Vasco quer são os 3 pontos. Não adianta ele reclamar do árbitro, não adianta ele reclamar de nada, porque o que o Vasco precisa são dos 3 pontos, é somar pontos no Campeonato Brasileiro. O Vasco já tá lá embaixo. Você vê a situação do Vasco. O Vasco tá na 16ª colocação com 6 pontos. E se nessa rodada não vencer, corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Aí olha o desespero do Vasco. Vai voltar aquilo tudo de novo. Aquela pressão para sair da zona de rebaixamento. Aí o torcedor começa a pedir saída do técnico. Não vai adiantar. Não vai. Se você não tiver a mão de obra, não tiver o jogador que o time precisa, vai ficar nessa. Então tem que aguardar. A SAF vai contratar jogadores agora no meio do ano. Tem que contratar. Não sei nem se vai, mas tem que contratar, que precisa de algumas peças. Pedro Raul tá na hora de ir pro banco. Tá na hora de trazer um jogador para ser titular nesse time do Vasco, porque o Pedro Raul não tá entregando o que o Vasco precisa. Porque chegou com aquele status todo, goleador do Goiás, chegou aqui, não fez nada ainda. Na minha opinião, ele não fez nada. Nada. Então tem que pensar em contratar sim. Tem que ter um jogador, uma sombra do Pedro Raul, porque ele não tem como ser titular absoluto nesse time do Vasco. Essa é a minha opinião. Eu queria que vocês deixassem nos comentários a opinião de vocês também sobre essa situação do Vasco e também sobre a declaração aí
do técnico Maurício Barbieri. Na minha opinião, ele falou verdade, né? Mas muitas das vezes o torcedor não quer ouvir verdade. O torcedor quer que fale, nosso time vai ganhar tudo, vai não sei o que, vai ser campeão. E nem sempre é assim. Não é. A realidade do Vasco hoje é outra. É outra. O Vasco tem que pensar jogo a jogo. Não adianta o Vasco pensar, quero Libertadores. Pô, você tá lá embaixo, na 16ª colocação. Jogo a jogo. Meio de tabela. Pense em 8ª colocação, 7ª colocação. É assim que tem que ser. Não adianta o torcedor chegar e falar que o time vai para Libertadores e vai ser campeão brasileiro, porque não é. E não tem time para isso. O momento do Vasco agora é reestruturação. Então, a diretoria tem que trazer jogadores para poder equilibrar esse elenco do Vasco. Essa é a minha opinião. E deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.